O espaço da mulher nesta trajetória do nascer, do renascer e do fortalecer na comunicação comunitária, ela tem sido bastante difícil, porque infelizmente a sociedade como um todo reproduz formas de dominação que impedem a mulher de estar junto, né? De estar nos seus espaços públicos, inclusive nas suas comunidades. A gente tem visto que as lideranças, apesar de serem da luta e entenderem que a sociedade tem que ser mais justa e lutarem em seus espaços por isso, mas também consideram que o espaço da mulher não é ali. E que o espaço da mulher tem que ser o doméstico, o cuidado com os filhos. Ela é muito frágil, não consegue enfrentar determinadas situações, mas é uma questão de poder, né? E aí, talvez inconsciente de muitas lideranças, sem saber o que está fazendo, mas acabam excluindo, inclusive suas companheiras, suas filhas, deste processo todo. E aí a mulher precisa ter a compreensão de que aquele medo que ela tem de participar não é dela, é um medo criado justamente para trancá-la no espaço doméstico. E a partir do momento em que ela começa a participar, ela vai entendendo e conseguindo tanto individualmente se soltar e criar coragem, como entender quais são os processos de formação da comunidade e da sociedade. Bom, a comunicação, como muita coisa nesse país, é somente direcionada para os homens. Então, a fala da mulher, né? Ela deixar suas opiniões, exercer um papel de comunicação, que é o quarto poder, causa muitos incômodos. Então, a gente sempre percebeu um olhar enviesado, né? Um questionamento maior. A gente vive um recrudescimento gravíssimo das intolerâncias diversas, e dentro dessas intolerâncias está a questão do machismo, está a violência contra as mulheres. A gente vive um momento de retrocesso muito grande nos direitos sociais conquistados, e dentro desses direitos sociais, violentamente estão sendo atacados os direitos das mulheres. As mulheres precisam ser ouvidas. As ruas precisam ser ocupadas, as praças precisam ser ocupadas, os becos precisam ser ocupados com a cultura, e com a cultura das mulheres, com as vozes das mulheres. As mulheres são protagonistas. As mulheres aqui no Nordeste, elas são arrimo de família. Elas levam toda uma gama de filhos, de netos, né? Elas sustentam, elas trabalham fora, elas trabalham dentro de casa. Ela de fato é o grande arrimo, e ela precisa ser ouvida. Essas rádios que estão aí, elas são ocupadas basicamente por homens. A linguagem é masculina, o conteúdo é masculino. E a gente precisa quebrar isso, a gente precisa trazer as mulheres. Porque para além de toda essa questão técnica, tem a ludicidade, né? Tem o sexto sentido, tem essa coisa mais feminina, essa doçura. Tem a luta, tem a guerra, mas também tem a doçura, tem a peculiaridade feminina. Essas vozes precisam ser ouvidas. Olha, a liberdade de expressão é o direito que todas nós mulheres temos de buscar, de transmitir, de receber informações das mais variadas fontes. É importante, para que a verdadeira liberdade de expressão exista, que todas e todos possam ter voz e que essa voz seja ouvida. Só existe liberdade de expressão quando as mulheres podem participar do debate público e trazer para o debate público as suas visões de mundo, os temas de seu interesse específico. Precisa existir diversidade. Além disso, é importante que as mulheres participem desse debate como protagonistas, não como meras ouvintes, como agentes passivos, seja através dos meios de comunicação, seja através da arte ou nas ruas. Só quando as vozes das mulheres estiverem realmente inseridas na sociedade civil, no governo, na mídia, e elas reverberarem, é que a gente tem verdadeiras chances de combater os estereótipos, os preconceitos, discriminação e violência que hoje colocam em xeque a nossa luta pela verdadeira igualdade de gênero. A mulher enfrenta dificuldade na comunicação desde o momento em que ela sai de casa para se comunicar, né? Olha lá o que você vai dizer. Um filho fala para você, o marido fala, olha, presta atenção, você vai entrevistar aquele cara, olha lá, vai deixar o cara de saia justa. Quer dizer, nós vivemos ainda uma situação de muito receio do que falar.
A gente não tem uma liberdade, porque a gente não tem a democratização da comunicação. Quando você chega no ambiente de trabalho, se ele é uma rádio comunitária, você tem, sabe, o prazer de poder estar dividindo, de fazer um trabalho coletivo com as pessoas. Agora, se você está numa rádio comercial, aí você vai enfrentar problemas muito maiores. Aí você vai enfrentar desde o assédio comum em outros tipos de trabalho, né? Que é o assédio por uma disputa, né? Disputa de uma edição, disputa de quem você vai entrevistar naquele dia, né? Se você tendo que provar o tempo inteiro que você é mulher e que você é capaz. Isso é extremamente cansativo, né? Você tem que provar, olha, eu sou mulher, mas eu sou capaz, porque a mulher faz milhões de coisas. Você está indo todos os dias que o homem sequer pensa e consegue fazer. Não porque ele é homem, não, mas que a gente tem uma sociedade que nos obriga a fazer isso o tempo inteiro. Na nossa rádio, né, que a gente não tinha um patrão ali, não tinha pessoas, então não vinham outros problemas externos, eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrentava da organização do tempo, de fazer toda a parte de produção, escolher música, tal, tudo sempre era feito meio de última hora, né? As mulheres parece que gostam de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, gostam. Eu considero a rádio um mecanismo, uma ferramenta muito importante porque ela chega em lugares onde não há internet, onde outras tecnologias ainda não chegaram, né? Então a gente consegue conversar, entrar na casa de pessoas, elas podem estar fazendo outras atividades e ouvindo, né, o programa ao mesmo tempo. Isso, para uma mulher, isso é ótimo, né? Porque, como eu falei, a gente adora muitas tarefas. Então, e acho que a questão da representatividade é fundamental, né? Assim, nosso programa chamava Voz de Mulher por isso também, para a gente dar voz às mulheres, né? Então, historicamente, pela história das mulheres, a gente sabe que sempre vem o cala a boca, você quietinha fica tão mais bonita, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente poder colocar para fora tudo que a gente pode, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer, desde a política até o vibrador, que a gente quiser falar, é maravilhoso, né? São inúmeros os desafios, mas são inúmeros os desafios, principalmente quando a gente utiliza a ferramenta do rádio para você contribuir, né, para o conhecimento das mulheres que ouvem o rádio, porque a mulher ouve mais o rádio, né? E a gente começou a perceber a grande dificuldade que as mulheres tinham de informação sobre o seu empoderamento, de informação sobre a sua capacidade de criar, a sua capacidade de ter autonomia na sua vida, a sua capacidade de... É casada, mas você não pode viver à sombra do marido. E acho que o rádio poderia ser essa fonte de informação para as mulheres, de ensinar para elas, acorda, né? Você não é só isso, você quer muito mais. Eu conheci tantas mulheres através do rádio, ouvintes, né, que a grande maioria delas acabava... A gente cria uma simbiose, né? O rádio e o público lá fora, especialmente o público feminino. Nas rádios comunitárias, as mulheres, especialmente na região norte, as mulheres de Ribeirinha, as mulheres das comunidades indígenas, que têm uma dificuldade enorme na comunicação, as rádios comunitárias implantadas nessas regiões beneficiam e muito essas mulheres. Hoje, a grande maioria delas, pelo menos porque ouviu no rádio, elas têm conhecimento dos seus direitos enquanto mulheres rurais, enquanto mulheres quebradeiras de coco, enquanto mulheres, mães, enquanto mulheres que sofrem violência doméstica dentro de casa dos seus maridos, porque elas viviam em silêncio, porque achavam que aquilo não tinha uma legislação que a defendesse. E o rádio ajudou muito. Então, a mais corajosa, a mais atrevida e mais ousada formava a sua equipe e ia lá para o estúdio da rádio comunitária. Eu acho esse espaço de estar na mídia extremamente importante. Se você me perguntar, você já sofreu alguma dificuldade
para estar na mídia, para ser radialista, para trabalhar em televisão, eu vou te contar para desfiar um rosário, sim. Por quê? Sou mulher, sou negra, por aí você pode imaginar as dificuldades que eu tive que passar para poder chegar onde eu estou hoje. Nós temos que dar vez e voz às nossas irmãs que muitas vezes não têm voz, que não têm aquela formação. E esse espaço que nós, enquanto comunicadoras, temos que utilizar para poder estar formando essas mulheres, levando informação, principalmente, vou te falar, do momento que nós estamos vivendo, é o momento atual. Ser mulher é você sofrer muitos preconceitos, né? Não é fácil ser mulher nesse campo da comunicação, né? A gente enfrenta muitos desafios, né? Eu venho enfrentando até hoje, porque sou mulher, porque sou lésbica e porque sou negra, né? E eu tenho 3 preconceitos, tenho que lidar com esses 3 preconceitos, né? E é muito complicado, é muito difícil, já que você não consegue um cargo de gestora, de diretora, né? Você tem cargos menores, né? O que te é dado são coisas menores, né? Por você não ser um homem, né? Por você não ser heterossexual, né? Por você não ser branca, porque o seu cabelo é ruim, entre aspas, na fala de outras pessoas. Na faculdade tinha pauta que eu queria cobrir e os professores falavam, não, essa pauta vai para os meninos, porque, por exemplo, era uma pauta que a gente tinha que falar sobre os garotos de programa. Então, falar sobre os garotos de programa não tinha que ser homem, porque tinha que visitá-las e ir até onde elas trabalhavam. E eu queria muito ir. E não me deixaram ir, porque eu era mulher, falaram assim que pode ser que confundam vocês, pode ser perigoso e tal. Não me deixaram ir. Isso ficou bem claro que foi pelo fato de ser mulher. E também, em um último emprego que eu tinha, eu estava, na verdade, estagiando na Assembleia, dentro de um gabinete, e o deputado disse que eu não ia acompanhá-lo, porque era uma outra pauta, que ele me olhou de cima a baixo e falou, não, você não vai me acompanhar. E naquela hora ficou bem nítido, assim, que eu não ia acompanhar porque eu era mulher e negra. Como vincular a minha imagem a você? Né? Ele não verbalizou, mas do jeito que ele olhou, foi isso que deixou bem esclarecido, não escurecido, como a gente costuma falar, né? A dificuldade é grande por causa do machismo do homem. Então, quando você começa na televisão novinha, né, cheia de vida, bonita, então os colegas de trabalho não te respeitam e começam a te dar em cima. E se você rejeita uma chamada para sair, um convite para tomar alguma coisa, você começa a ter a sua permanência na empresa, começa a receber um assédio moral. Eles começam a provocar. Eu tive um supervisor na Rede Manchete, saí em todo encontro de gênero e coisa, eu conto. Ele já não é mais vivo, mas eu tive um supervisor que, por eu não sair com ele, nessa época eu estava casada, ele começou a me proibir de fazer meu trabalho. Até que eu me cansei e pedi que me demitisse. E no último programa, sem ele saber que já estava providenciando toda a minha demissão, eu coloquei no ar tudo o que eu fazia anteriormente. Ele, da casa dele, me ligou me dando bronca e eu falei, estou colocando porque eu quero. Eu já sabia que estava tudo resolvido e ele veio com ignorância e tudo e saí porque não queria mais problemas com ele, né? Mas é muito ruim, porque se fosse um homem, ele não teria agido dessa forma. As situações de violência e de assédio que as mulheres passam no ambiente de trabalho são muito naturalizadas. E com as mulheres comunicadoras isso não é diferente, né? Então, situações de desigualdade dentro do ambiente de trabalho, em que a mulher é apontada como mais frágil, situações de assédio e de questões com ter que lidar com o público masculino ao longo do seu trabalho, existirem pautas femininas e pautas mais masculinas, então limitações para as mulheres. Isso é um tema que a gente encontra em muitas frentes de trabalho, né? Mas, na comunicação, a gente tem um grande poder de dialogar com as pessoas, de dialogar com a sociedade
e buscar transformar certos paradigmas, certos parâmetros de como as coisas funcionam, de fazer as pessoas pensarem diferente e se comportarem diferente. Então, quando esse ambiente de desigualdade, de dificuldade é colocado para as mulheres comunicadoras, isso impacta como toda a sociedade vai pensar, né? O papel das mulheres na sociedade, o papel das mulheres no ambiente de trabalho. Por isso é tão importante que as mulheres se fortaleçam enquanto comunicadoras, fortaleçam a sua atuação e pensem também o quanto isso reflete o conteúdo que elas fazem de gênero. Na TV, eu estagiei um tempo numa emissora lá no meu estado e eu tive alguns problemas, enfrentei algumas dificuldades. E eu acredito que sim, foi pelo fato de ser mulher e principalmente pelo fato de ser uma mulher que tinha sua posição, sua ideologia e que tinha as coisas muito bem definidas, né? Eu estava ali para trabalhar, para desempenhar a minha função e não para me inserir num mundo que era diferente do meu e me adequar ao que eles viviam ali. Quando eu vi que estava me afetando, eu já saí logo, parei de trabalhar e fiquei um tempo sem trabalhar com comunicação, fiquei desacreditada e achei que lá no meu estado não ia ter como, até que eu me encontrei, né, dentro da comunidade com um projeto social e hoje sim eu tenho autonomia para trabalhar com as linguagens que eu acredito, que eu entendo que vão ser importantes para a minha comunidade e principalmente para as mulheres, sem precisar me submeter a nada e a ninguém. Então assim, eu me encontrei vendo a atuação dessas mulheres da minha comunidade, falei, mano, é isso daqui. E elas precisam apenas de conhecimento, de informação. E eu posso contribuir, né, com o auxílio delas, porque elas me empoderam, elas me enchem de conhecimento. É essencial nós, enquanto mulheres e comunicadoras, termos a clara percepção, né, de todo o machismo que está à nossa volta, inclusive das atitudes machistas que nós, enquanto mulheres, acabamos tendo também, muitas das vezes com nós mesmas ou com outras que estão à nossa volta. E eu acho que a comunicação tem um papel crucial, porque a gente está num processo de disputa de narrativa, né? Então você vê de um lado uma disputa, uma narrativa dominante, que é essa narrativa da cultura machista, patriarcal, que, enfim, ao longo de anos, né? E essa narrativa que a gente está aí também ao longo de anos tentando contrapor, que é um discurso feminista, é um discurso que propõe uma reflexão, né, de igualdade de gênero, de você quebrar esse estigma também do que é o feminismo, que muitos entendem o feminismo como sendo a oposição ao machismo. Não, né? Só que é isso, é o direito à vida das mulheres. É a igualdade de gênero. Então, assim, o quanto a gente, enquanto comunicadoras, a gente precisa exercer o nosso poder de fala, de trabalhar a nossa opinião, né? Porque somos formadoras de opinião e a importância que isso tem para você quebrar toda essa cultura e toda essa narrativa que já está imposta ao longo de anos aí dentro da nossa sociedade. Tanto nas rádios quanto na comunicação, a importância da mulher é porque nós vivemos numa sociedade que ela é patriarcal, heterossexual e ela é branca. Esse pensamento predomina. Então, a perspectiva do homem é a que prevalece. O ponto de vista do homem, eles estão no poder, manipulam as notícias, manipulam o ponto de vista. Então, a mulher, ela é a possibilidade de trocar essa lente, de trocar esse ponto de vista, de contar a história a partir da mulher. A mulher na comunicação, ela muitas vezes tem que lutar muito mais pelo seu espaço do que um homem. Como eu trabalhei algum tempo como editora, câmera, esses espaços ainda são muito masculinizados, né? E nesse período com que eu trabalhei nessa área de produção, de vídeo e áudio, eu tive uma relação direta com muitos homens e pouquíssimas mulheres. Então, sempre teve uma dificuldade de, não, esse tipo de gravação vai demandar mais esforço físico ou vai demandar mais... Por qualquer motivo desse, falava, não vai você, como se eu fosse delicado e precisasse de
de uma redoma de proteção. Mesmo ele sabendo que qualquer coisa eu encarava, qualquer coisa eu fazia. Algumas vezes eles falavam, não, dessa vez você fica, vamos só nós. Então tinha essa divisão, você, eles. Eram todos homens, eu era a única mulher. Depois foram entrando algumas mulheres, não para a equipe de filmagem, mas para o jornal, né, onde comumente se tem mais mulheres. E mesmo assim, era uma dificuldade sempre, era uma batalha assim, de você se colocar. Eu conheço muitas mulheres do rádio. Sou uma mulher do rádio. E o que eu tenho observado em relação ao ponto de vista da luta das mulheres que eu conheço é por questão de igualdade. Igualdade racial, igualdade no trabalho, igualdade na rua, na forma de se vestir. Eu acho que a gente tem evoluído muito em relação a isso. E eu me sinto parte integrante dessa luta como mulher do rádio. Apesar das dificuldades que eu enfrento, né, a gente é vítima de preconceito. Você é mulher, por que você está interessada em futebol? E eu, assim, sofri muito preconceito da torcida, né, dos homens que ficavam lá, o que você está fazendo aí? Né, aqui não é o seu lugar, vem aqui me entrevistar, sai do campo. Então, assim, eu me sentia mal por isso. E várias vezes eu já pensei em uma forma de estar debatendo isso no rádio. Só que pelo fato da região cisaleira ela ser limitada nessa questão de radialista mulher, e logo quando eu comecei tinham pouquíssimas em Retirolândia, eu acho que uma ou duas contando comigo. Então a gente não tinha essa voz de dizer vamos nos juntar e vamos falar por que mulher não pode estar no campo de futebol fazendo reportagem de pista. Hoje a empresa que eu trabalho só tem eu de mulher. São pouco mais de 7, 8 homens e eu de mulher. E eu sinto esse cuidado que para mim é desnecessário. Por que ter esse cuidado de eu estar participando de uma matéria? Por que ter esse cuidado de achar que a matéria não vai ser tão bacana quanto se fosse um homem que estivesse apresentando ali, estivesse fazendo? Então eu acho que isso parte no sentido da gente erguer a nossa bandeira e lutar contra isso, contra esse preconceito, contra esse olho torto. Ela é mulher e está aqui. Eu acho que é muito importante ter mais mulheres discutindo comunicação, né? Discutindo como a comunicação é feita, como ela pode ser melhorada e fazendo a comunicação. Eu acho que isso é uma situação histórica que mudou, né? A gente tem mais mulheres ocupando espaços que antes a mensagem que a sociedade passava era esse espaço não é seu, que eram justamente os espaços de poder. A gente entende a comunicação social como um espaço de poder porque ela tem uma incidência no debate público, né? Ela tem um potencial aí de repente brigar por direitos, denunciar situações injustas, enfim. É um espaço importante para a mobilização, para as conquistas, né? E para a gente avançar nos direitos das mulheres, na sua diversidade. E eu acho que a gente tem mais mulheres, sempre teve, também é errado a gente pensar que não teve, né? Só era invisibilizado, mas sempre teve. Eu acho que essa briga é histórica e tem aberto um espaço importante. E eu acho que todo mundo ganha com isso, porque quando você tem só um pequeno grupo fazendo comunicação ou fazendo políticas públicas, por exemplo, é só uma visão, uma realidade, um contexto que está representado. Quer dizer, nem sempre aquela proposta de comunicação ou de política pública vai funcionar nas diferentes realidades vividas no Brasil ou vai atingir todas as pessoas da mesma maneira. Isso é um limite, né, para as políticas públicas, para as comunicações, enfim, para essas potências que a gente tem em lugar de poder quando ele é ocupado só por um grupo. Porque ele se torna justamente um espaço de reificação de privilégios e não de desconstruir todas essas desigualdades que a gente queria desconstruir para ter uma sociedade em que diversidade, né, diversidade de gênero, raça, enfim, todos os tipos de diversidades representassem soma, né? Eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei está relacionada ao próprio enfrentamento, aos conflitos que acontecem dentro de uma rádio, de um meio de comunicação, e eu percebia a diferença de tratamento comigo e a diferença de tratamento com os homens, né? Porque você pode brigar com uma mulher, você pode humilhar uma mulher. Agora, você chegar para um homem e fazer isso, há um pouco mais de cuidado. Então, eu percebo que, assim, o machismo, como ele está presente em toda a sociedade, nos meios de comunicação é a mesma coisa, né? Porque
que é tão importante mulheres se encontrarem para discutirem sobre isso, né? Como muitas dessas coisas são naturalizadas, são invisibilizadas, a gente acaba entendendo que isso é comum, que acontece, que faz parte. E aí, se você encontra outra mulher que passou por uma situação semelhante à sua, mas que reagiu de maneira diferente, que não ficou calada, que buscou uma maneira de mudar essa situação, de fortalecer sua liberdade de expressão, isso vira uma chavinha na cabeça da gente de que a gente pode mais, de que é um direito nosso produzir e fazer comunicação tanto quanto os homens. Só que isso só acontece a partir desse contato também, a partir de você ouvir outras experiências, de você poder compartilhar as suas, de você refletir, na verdade, o quanto essas coisas impactaram em você, porque às vezes a gente não pensa tanto sobre isso. E isso é uma coisa que a criação de espaços entre mulheres, de espaços de confiança, de espaços que permitam essa troca de ideias, é fundamental para que toda essa mudança aconteça, que toda essa reflexão aconteça entre as mulheres e que, claro, isso reflita também a maneira como elas fazem esse conteúdo, como elas falam sobre essas desigualdades de gênero também do seu veículo para o resto da sociedade. Por uma questão de uma desigualdade histórica, a gente precisa de um momento nosso, para o nosso fortalecimento, para a capacitação técnica, para a capacitação de conteúdo, para colocar as nossas angústias, para colocar os nossos anseios, para colocar os nossos desejos, para falar sim do assédio sexual, para falar da violência sexual. E a presença masculina pode intimidar algumas dessas mulheres. Então não é um processo de exclusão dos homens, não. Os nossos encontros, as nossas capacitações são para o nosso fortalecimento. Ponto. Fortalecidas? Ok. Agora a gente sai e vai dialogar com o restante da sociedade, com as outras mulheres, que muitas também são machistas, muitas são racistas, muitas são homofóbicas, porque é a sociedade que a gente cresceu, onde é o que a gente aprende na escola, na relação com os amigos, com a família, né? Então a gente tem esse momento para dentro de fortalecimento e é muito importante esse momento para fora, do diálogo e de dar visibilidade e também de sermos ouvidas. Eu acredito que cada vez mais a gente tem que incentivar as mulheres que são comunicadoras se colocarem a ocupar os espaços da comunicação, da produção audiovisual, da produção de rádio, de televisão, porque é o espaço onde a gente vai conseguir se comunicar com outras mulheres também, colocar a nossa visão do mundo. A gente precisa lutar por uma comunicação mais plural, uma comunicação com mais identidade, se colocando, se comunicando. E a ausência da comunicação da mulher é isso, assim, a ausência de um lado da sociedade, de uma visão. Os encontros de mulheres são sempre transformadores, desde que eu me entendo por uma mulher feminista, que eu procuro me engajar nas lutas, nas diferentes lutas em cursos e tal, pra gente ir se conhecendo e eu sempre saio de outro jeito, eu nunca saio igual ao jeito que eu entrei. E cada vez mais eu sinto que quanto mais a gente conhece histórias de mulheres, mais a gente se identifica nas outras mulheres. Assim. Isso eu acho que é o mais bonito. Eu poder olhar para uma mulher negra, para uma senhora, para uma jovem e me encontrar nelas. E o olhar e falar, tá ok, aqui existe uma cumplicidade, aqui existe, a gente fala a mesma língua, eu sei pelo que você pode estar passando, eu consigo entender isso. Então acho que para nós que queremos trabalhar com mulheres e para mulheres, é fundamental o encontro. Tem coisas que só a mulher sabe discutir, pode discutir, né? Questões relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos, que hoje não ganha espaço na mídia, questões relacionadas ao aborto, né? Que hoje não ganha espaço, não tem espaço na mídia, né? Então, uma série de questões que só a mulher pode falar sobre isso, entende? Porque só ela sabe do que ela sofre, de preconceito, de violência. Então, o espaço da mulher na comunicação é fundamental por conta disso, né? Porque a gente só escuta a voz masculina. Nas rádios comunitárias é assim, né? A grande maioria das pessoas que estão lá nas rádios comunitárias, que trabalham, que estão ali com o microfone, não é? São homens. Eu acho importante a participação das mulheres
na comunicação, no rádio, na televisão, no jornal, para expressar o seu pensamento, ter vez e voz. Parece um chavãozinho, não é? Mas durante muito tempo, né, na história da humanidade, na história enquanto mulheres, a gente sempre era assim, cala a boca, você não sabe nada, você não tem opinião, você não sabe nada desse assunto, você calada já está errada, imagine falando. Então, acabou. A gente tem que quebrar esses paradigmas. Nós temos muito o que falar, porque durante muito tempo nós fomos obrigadas a silenciar. A gente não pode mais calar, a gente não tem como calar a questão do estupro, a questão da violência contra a mulher, a defesa da Lei Maria da Penha, mais participação da mulher nos espaços de política, porque democracia para valer tem que ter mulher no poder em todas as instâncias, desde a área de um trabalho dentro de uma empresa, quanto na comunicação, certo? Trazendo a sua mensagem, levando a sua informação. Comunicação é tudo. É importante sim que os recursos venham, é importante sim que os órgãos de cunho nacional, de cunho internacional enxerguem, né, o grande valor que existe à comunicação no Brasil feita por mulheres. Eu acho que como as rádios, ela não é a porta-voz das mulheres e nem das expressões artísticas da cultura popular e nem dos povos tradicionais, eu acho que realmente está na hora do pau comer. Está na hora do pau comer nesse país, está na hora da gente ter nossas rádios, está na hora da gente ser ouvida, está na hora da nossa voz ser reverberada. E eu fiz esse coco que eu vou cantar aqui para vocês agora, que eu sempre abro ele, né, abro o meu programa numa perspectiva de rodar a chave na cabeça da sociedade e da mulherada. Está na hora do pau comer. Está na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Pro povo ser respeitado, tá na hora do pau comer. Povo de terreiro ser protagonizado, tá na hora do pau comer. Pra aparecer na televisão, tá na hora do pau comer. Pra derrubar as concessões, tá na hora do pau comer. Chegou os pontos de cultura, tá na hora do pau comer. Pra fuder com a estrutura, tá na hora do pau comer. Fazendo arte nisso, gente, tá na hora do pau comer. Fazendo a cabeça da gente, tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Vem chegando as eleições, tá na hora do pau comer. Cuidado com a sua opção, tá na hora do